O que eu vou levantar a bola aqui depois para o Maurici, para o Maurício, para a Gabi conversarem, é como que essas ferramentas de marketing digital apoiam o e-commerce, que é o tema aqui da nossa conversa de hoje, tá? Então, a minha empresa, nós temos aí 14 anos, esse ano vamos fazer o nosso baile de debutantes aqui, 15 anos no mercado. Atendemos uma quantidade bastante grande de clientes, já mandamos muitas mensagens e a gente tem um bom conhecimento aí do que acontece. As soluções que nós oferecemos tem isso aí tudo, e-mail marketing, SMS, landing page, produtos específicos para e-commerce, consultoria, gestão. Então, aqui alguns clientes que nós atendemos de segmentos totalmente diversificados, porque o negócio do marketing digital é o relacionamento, né? Para a gente ter um e-commerce que venda, a gente tem que conseguir se relacionar com as pessoas, né? Isso é que bota dinheiro para dentro da caixinha, né? E o marketing digital apoia para que isso aconteça. Então, o que eu me propus aqui e proponho a vocês a gente pensar é como é que essa história aconteceu. Existem muitos paradigmas disso e que hoje nós atendemos uma quantidade imensa de clientes. Imensa não é, a gente gostaria que fosse, mas uma quantidade grande de clientes. E a gente percebe muitas vezes que esses paradigmas que foram criados, eles muitas vezes atrapalham que os e-commerces de vocês, que os negócios de vocês tenham melhores resultados por causa de coisas que a gente aprendeu lá no passado e que a gente não desligou a chavinha para ter uma chavinha nova. Então é isso que eu quero trazer aqui. Para a gente falar de como é que essa história começou, eu vou falar, não sei se vocês conhecem esse sujeito aqui. Esse sujeito aqui se chama Fidípides. E esse cara, em 490 a.C., teve uma guerra que eu tenho certeza que vocês conhecem o nome, que foi uma guerra que foi chamada Maratona, que foi entre os gregos e os persas. E, depois de muito sangue derramado, os gregos conseguiram fazer os persas irem embora. E aí eles tinham muito medo que os persas viessem para a revanche. E aí eles pegaram esse Fidípides aqui, que era um mensageiro, né? Então por isso que eu estou trazendo o início da história com esse cara, e disseram para ele, corre lá para Atenas e avisa que a gente ganhou, mas que pode ter volta. E o coitado do cara correu 42 quilômetros, né? Maratona, Olimpíada, né? E quando ele chegou lá, a mensagem que ele passou para quem ele foi designado mandar foi vitória. Só que ele estava tão cansado que ele morreu. E isso aí, por isso que deu origem às Olimpíadas, tá? Então, na história, né, a primeira coisa curiosa como mensagem que tem aqui é o coitado do cara lá que levou uma mensagem tão importante. Os persas depois não contra-atacaram. Tá? Depois disso a gente usou de tudo, né? A humanidade sempre foi criativa, se usou pombo, andorinha, pássaro pintado, dependendo da cor que pintava o coitado do pássaro lá, não tinha tanta... o IBAMA não atuava naquela época, né? Então valia qualquer coisa. Sinal de fumaça, tambor, tudo quanto foi tipo de mensagem para que as pessoas pudessem se comunicar, ou como alerta, ou como forma de trabalho, de comunicação, foram feitos. Até mensagens criptografadas eram usadas nesses tipos aí rudimentares de comunicação. Aí, né, em 1844, vejam que 1844 parece uma coisa muito distante, mas se a gente pensar isso na linha da história, né, olha do coitado do Fidípides lá até aqui, olha, passou 2000 anos, e a gente está falando do telégrafo como uma coisa muito antiga, que é de 150 anos atrás, né? Mas hoje, acho que nem existe mais telégrafo, né? Talvez nos navios aí ainda exista, para antes de afundar o cara mandar um telégrafo lá, né? Então, 1844. Depois, o primeiro correio eletrônico, em 1969. Primeiro e-mail, como a gente conhece hoje, né? 1969. Olha o tamanho do mainframe lá que tinha para mandar a mensagem, tá? E o mais curioso é que o cara mandou a mensagem e o texto foi LO. Tá? Essa foi a primeiro e-mail enviado, porque na verdade o cara quis mandar a palavra login, mas deu um bug lá e só foi o LO. Foi o primeiro e-mail enviado, foi esse em 1969. Tá? Mas a coisa continua andando. Lá pela década de 70, né, eu que sou mais moço do que vocês todos, lá pela década de 70 começou a se ter cartão de crédito. Os cartões na época eram cartões com aquela tarja magnética, era fácil de fraudar aquilo.
Aí em seguida vieram os cartões com chip. Mas o cartão com chip e o cartão magnético era um negócio que muito pouca gente tinha. As pessoas pagavam com cheque. Você ia lá numa loja, comprava um negócio em 40 vezes e entregava 2 talões de cheque assinado lá. E o lojista negociava aquilo. Hoje ainda tem, em cidades do interior ainda usa isso. Mas a coisa começou a evoluir rapidamente. Veio o cartão, a forma de vender mudou, né? Entramos na década de 90, a tecnologia continuou evoluindo, é óbvio que outras coisas foram acontecendo e surgiu o bendito do celular, né? Na época eu tinha um daquele lá, ó, PT500, a gente andava com ele aqui, parecia um revólver, que você está vendo, você tinha também, tinha. A gente andava com aquele negócio pendurado, que era um status a gente ter um negócio daqueles, né? Não dava para ligar para ninguém, porque ninguém tinha. Mas isso aqui mudou. Oi? Não dava, ninguém tinha o celular, né? Levava quase um ano para você conseguir comprar um para você ter a linha. E aí, em 92, tá? Em 92 foi a primeira mensagem computador-celular. Na época, os celulares não eram como hoje, que é tudo smartphone, era o celular simplinho lá, né? Eram uns negocinhos desses aqui, assim, né? A bateria levava 3 semanas para acabar, porque não tinha recurso nenhum. E a primeira mensagem foi no dia 3 de dezembro, essa foi inteira, né? Foi Feliz Natal. Foi a primeira mensagem que se fez de celular. A gente está falando aqui de 92 para agora, 20 e tantos anos atrás, tá? E aí, a gente chegou em 95. Por que eu botei o ano de 95 aqui? Porque 95 é o que a gente está fazendo aqui a nossa reunião hoje para falar dos 25 anos do e-commerce. Nessa época, quem não viveu nela, foi lançado o Windows 95, era um sucesso, né? Tinha disquete, porque antes o disquete era um troço desse tamanho. O computador, esse aqui, pesava uns 10 quilos. A tecnologia era essa que a gente tinha na época. O Netscape, esse aqui, a gente ganhava do UOL, do Yahoo, ganhava de não sei quem lá, do Pão de Açúcar, uns CDs que a gente colocava no computador e ele fazia conexão de escada. Tá? E aí, em 95, que a gente ia numa loja da época lá, que era o Mapping, né, que infelizmente não está mais aqui entre nós, pagava em dinheiro, pagava com cheque, e aí um cara aqui no Brasil fez a Bookneck, que consta na história que foi a primeira, o primeiro e-commerce, a primeira loja que vendia virtualmente, né? Olha que legal que era, tá? Isso aqui levava uns 5 minutos para carregar, dependendo da tua linha de escada, porque ficava lá. Não dava para ter imagem, porque levava tanto tempo para carregar uma imagem que o possível cliente ia embora. Então o cara tinha uma caixinha de seleção aqui, ó, ele escolhia o livro que ele queria, e aí, com sorte, aparecia alguma coisa falando do livro lá. Foi assim que a brincadeira começou. Tá? Aí, quando essas coisas todas começaram a mudar, e aí cada vez ela vai mudando mais rápido, porque a tecnologia foi vindo, a internet foi melhorando, os recursos que a gente tinha, que antes era fazer um anúncio no jornal, fazer um anúncio na TV, nem por telefone, às vezes dava para fazer uma promoção muito grande, porque as linhas telefônicas não aguentavam, né? Era difícil você ter uma estrutura telefônica que funcionasse, que não entupisse na hora que você fizesse uma promoção. E aí começou a se fazer o uso das mídias digitais, que eram precárias naquela época. Então, como é que começou? Primeiro, isso aqui eu peguei um texto, que é um texto antigo lá de uma propaganda que eu achei na internet lá do Correio. Olha só que legal que foi o início do e-mail marketing. Tá? Olha que bacana o que estava escrito lá. Essa é a forma de divulgação mais completa e eficiente. A mala direta enviada, né, por e-mail. Com ela você leva a sua oportunidade de trabalho a um grande número de pessoas ao mesmo tempo, sem ter que fazer grandes esforços. É sensacional isso, né? Quem de vocês aqui não quer ter uma ferramenta que dê um monte de retorno e sem esforço nenhum, né? É fantástico. Depois, a mala direta é como se você estivesse pescando. Essa aqui é sensacional, né? Você bota um monte de isca e um monte de peixe vai morder lá. A mala direta faz todo o trabalho para você. Olha que bacana. É sem grande esforço, é como se você estivesse pescando e ela faz todo o trabalho para você. É o ideal do cara que não quer trabalhar, né?
E assim, sobre esse pensamento aqui, sobre esses ensinamentos aqui, isso aqui é do Correio, não é o Zezinho da esquina lá que falou isso, é o Correio, né? Então, a gente aprendeu a trabalhar com marketing digital sobre esse prisma aqui. É um negócio que você põe um monte de coisa lá e vai sair uns clientes lá. E à medida que o tempo foi passando, a prática da mala direta foi se expandindo. A mala direta que era aquela do papelzinho que passava um carinha lá e botava no portão da casa, enfiava por baixo da porta, né? Era assim que funcionava antes. E aí se iniciaram então os primeiros programas de mensagem digitais. Na época, esses programas eram programas que você comprava o aplicativo lá, colocava na tua máquina, baixava o programa e ainda tinha uns ensinamentos assim para quem já fez e-mail marketing, que sabe que tem que fazer uma série de configurações lá. Ainda tinha umas dicas no próprio programa. Usa o DNS da Telefônica, né? Você ainda fazia coisa que hoje é crime você fazer, é mandar um e-mail se passando por outro. Mas naquela época passava, tá? E aí as malas diretas então passaram a ser digitalizadas. O que as pessoas do marketing faziam? Pegavam aqueles folhetos que entregavam como mala direta, digitalizava aquilo, transformava aquilo num JPEG, enfiava aquele negócio dentro do e-mail e mandava para um monte de gente. Tá? E assim a coisa começou. Quando chegou lá por 2005, final de 2005, por aí, começaram os primeiros ESPs. As primeiras empresas como a Acna, que fazem marketing digital, enviam mensagens em massa. E nessa época, a internet já tinha avançado, a gente já tinha conexões melhores, a gente já tinha velocidade melhor, a brincadeira já estava ficando muito mais bacana, muito mais parecida com o que a gente tem hoje. E aí, a sequência desse trabalho surgiu a época dos grandes spammers. Você comprava uma lista, arrumava uma lista de pessoas, sabe Deus da onde, mandava, vinha geladeira velha, pneu furado, e daqui a pouco tinha um cliente amarrado lá, dizendo assim, eu quero comprar, e as pessoas ganharam muito dinheiro. Não posso negar que, inclusive, a Acna, tendo muitos clientes que tinham práticas totalmente spammers, que hoje não tem a mínima chance de dar certo. A globalização dos e-mails aconteceu, né? Começou a ficar comum, todo mundo tem e-mail do Hotmail, todo mundo tem e-mail do Gmail, todo mundo tem e-mail do Yahoo. As empresas começaram a ter os seus domínios hospedados, os seus e-mails enviados por exchange, por marcas grandes. Então as regras de envio, de aceitação dos e-mails, elas começaram a ser todas globais, né? Não adianta eu querer que o robozinho do Hotmail lá saiba que eu sou a tremenda empresa aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, porque ele não está nem aí. São regras que foram estabelecidas e que têm que ser seguidas. E aí houve um grande avanço das mídias sociais, né? As mídias sociais começaram a surgir, todas que vieram desde o início lá, né? Explosão dos smartphones, os celulares, aqueles simplinhos que tinham lá, começaram a ficar mais espertos. As pessoas começaram a viver. Hoje aqui, estava cheio de gente, vocês lá estavam tirando selfie, tinha gente lá tirando selfie. Você entra no metrô, está todo mundo olhando no celular, você entra numa sala de espera, está todo mundo olhando no celular, porque a gente não vive mais sem essa droga, né? Passou a fazer parte da vida da gente. Eu já saí de casa, esqueci o celular, quando eu estava lá 1 quilômetro de casa, eu digo, não vou poder trabalhar sem celular, voltei, né? Aí cheguei lá, peguei o telefone, liguei e disse, vou me atrasar na reunião porque eu tinha esquecido o celular. Quer dizer, eu precisava do celular para avisar que eu ia me atrasar para chegar, que eu ia chegar atrasado na reunião. Olha o grau de dependência que a gente tem. Antigamente a gente usava com umas fichinhas de celular no bolso, né? A gente parava no orelhão, ligava e não chegava atrasado. Hoje a gente chega porque a gente está sem o celular. Isso a gente está em 2010. Final de 2015, eu estou fazendo pulos aqui de 5 em 5 anos, os profissionais que antes, às vezes era a secretária da empresa, às vezes era o filho do dono, às vezes era o estagiário, pegava a lista, mandava, dava resultado, pegava a lista, mandava, dava resultado. Aqui já começou a mudar a coisa, né? Nesse quinquênio aqui, né? A coisa começou a ficar muito diferente. Você precisa ter uma pessoa que saiba fazer as mensagens, que pense como é que elas vão ser feitas, e a gente começou a profissionalizar esse negócio. Hoje, com todas as mídias que existem, aqui eu vou começar a colocar algumas questões que eu converso mais para frente um pouquinho,
Às vezes a gente percebe nas empresas, e eu visito muitas empresas, converso com muitas empresas, você percebe que tem uma área que cuida da mídia social, a outra cuida do SMS, a outra cuida não sei do que. E um briga com o outro. O cara do e-mail quer falar que o e-mail é melhor que o do SMS quer falar que não sei o que é melhor. Mas o melhor era que todas dessem o máximo e que a empresa vendesse o máximo. Esse é o melhor, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, as mídias isoladas, muitas vezes concorrendo dentro da mesma empresa. Tá? Eu acho que a gente não tem que escolher qual é a mídia. A gente tem que dizer assim, quando é que eu posso tirar de melhor de cada uma, né? Porque daí eu vou vender mais. Necessário trocar a quantidade pela qualidade. Seja lá que mídia você usar. Tudo que você fizer anúncio no Google é pago, e bem pago. Mídia patrocinada nas mídias sociais é pago. Você vai querer ter 12 bilhões de views lá e pagar um monte por isso? Não, você quer que as pessoas que vejam o que você está anunciando, aquilo que você está querendo comunicar, sejam as pessoas que tenham sinergia com aquele produto, com aquele serviço que você vende, porque isso é que vai dar dinheiro. Então, a gente está deixando de ter aquela ideia do início lá de vou botar as iscas para pescar e o peixe que quiser que vem me procurar. Não, a gente tem que se preocupar, a gente tem que procurar, a gente tem que gerar estratégias, conhecimento, de buscar as pessoas que queiram fazer negócio com a gente. Porque tudo isso, eu falei no início lá a palavra relacionamento, né? O relacionamento ele é importante para qualquer coisa, para a gente vender para uma pessoa que a gente não conhece, para a gente manter aquela que a gente conhece. Olha como é difícil com o volume de ofertas que tem hoje de qualquer coisa, qualquer produto, qualquer serviço, tem milhões de pessoas, milhões de empresas que fazem a mesma coisa que a gente faz. Se a gente não conseguir, e é muito fácil o cliente, por qualquer coisa, dizer assim, em vez de eu comprar aqui, eu vou comprar lá. É fácil, é fácil. Basta o cara lá dizer que tem uma coisinha diferente, se bobear ele vai, né? É difícil fidelizar o cliente hoje. Então o relacionamento é importante para isso. Às vezes, a gente não fideliza o cliente porque o nosso produto é muito melhor do que o do nosso concorrente. É muito mais fácil a gente fidelizar o cliente porque ele gosta do nosso atendimento, porque ele confia nos dados que ele está botando lá para guardar dentro, sob nossa responsabilidade. E isso é que vai fidelizar o cliente, né? Então, a gente precisa se relacionar com ele. Na hora que a gente manda o boleto para ele pagar, a gente está se relacionando, né? Então, o relacionamento é vital para isso. Por isso que eu estou contando essa história aqui, para poder depois concluir em relação a isso. Surgiram aqui também nesse período os processos de inbound, né? Hoje, inbound marketing para lá, inbound marketing para cá, vou nutrir o cliente, jogar no funil, né? Precisa técnica para fazer isso, precisa braço para fazer isso, precisa estratégia para fazer isso. Mas essas coisas, elas aconteceram bastante aí nesses 5 anos. Aumentaram os processos de integração. O que eu chamo de integração? Todas essas plataformas que a gente falou aqui, elas conseguem se comunicar, trocar dados com outras coisas. Então, se eu tenho meu CRM, a minha empresa tem um ERP, que eu faço a gestão da empresa toda, eu consigo pegar dados do cara que se cadastrou, eu consigo pegar o comportamento de uma pessoa numa mídia social, as respostas que ele está dando numa ação de e-mail marketing, de SMS, e juntar isso tudo para entender como que eu posso me comunicar melhor com aquela pessoa. Porque é assim, já que a gente está falando de relacionamento, é assim que a gente faz o nosso relacionamento interpessoal, né? Desde que a gente conhece uma pessoa, até a gente casar com essa pessoa, se for um relacionamento interpessoal entre futuro marido e mulher, não é no primeiro dia que a gente bateu o olho, o marido na mulher, dizer assim, nós vamos casar e viver felizes para sempre. É uma construção, não é? Tem um processo, tem um ritual em que as coisas vão acontecendo. E o nosso relacionamento com clientes, com prospects, com pessoas que nos procuram, que têm interesse pelos nossos produtos e nossos serviços, é um relacionamento que tem que ser nutrido da mesma forma. Se a gente falar o que não deve, se a gente começar a incomodar aquela pessoa com um negócio que ela não está interessada, ela vai embora.
né? Tem coisa mais chata do que você ir numa loja e comprar uma geladeira e depois, durante os próximos 3 meses, aquela geladeira perseguir você. Você recebe 5 e-mails por dia de geladeira. O cara te ligando às 10 da noite sabendo se não está na hora de você comprar uma geladeira de não sei quantos litros lá. Pô, geladeira a gente compra de vez em quando só. Tem que ter um evento na vida da gente para a gente comprar uma geladeira. Então, esse tipo de coisa, esse relacionamento nefasto, né, que no caso do e-mail a gente chama de spam, mas ele não é só no e-mail que ele acontece, é em qualquer mídia. Ele não aproxima o cliente, pelo contrário, ele afasta o cliente. Tá? Então, esse aumento dos processos de integração, ele é muito importante. Nós, lá na empresa que eu trabalho, na Acna, nós nunca tivemos tantos clientes, independente do tamanho, do porte, querendo integrar as coisas. Né? Virou quase que uma condição sine qua non assim, do cliente contratar o serviço. Assim, mas eu posso integrar com não sei o quê? Eu posso integrar com a minha base não sei do quê? Nem que seja uma coisinha pequenininha que ele quer integrar. Então, isso já deixou de ser uma tendência, é uma realidade. Tá? Se isso está sendo usado com excelência, ainda não, mas a gente está caminhando para isso. Tá? E aí, a gente chega aqui daqui para frente. Tá? O que vai acontecer? O que nós enxergamos como uma tendência real do que vai acontecer aqui? Grande profissionalização do pessoal envolvido nas áreas de marketing. Tá? Mas grande. Ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que saber para onde ele vai e se envolver na tecnicidade. Não dá mais para o médico dizer assim, eu sou médico, eu não gosto de engenharia, eu não gosto de mexer em equipamento. Aí ele não vai conseguir fazer uma cirurgia, porque o aparelho que ele usa para fazer a cirurgia tem uma grande tecnicidade, ele é obrigado a usar. E isso, se a gente pensar em outras áreas, acontece da mesma maneira. Né? Eu sou um escritor, mas eu tenho pavor de computador. Me fala um escritor famoso que hoje não usa um computador para facilitar a vida dele para editar o livro. O cara vai levar um manuscrito lá para a editora nem vai aceitar o livro dele. Né? Então, essa tecnicidade nas coisas, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós somos hoje pessoas técnicas. Né? Você pega uma pessoa, às vezes, que tem um grau de instrução 0 e ela anda com um smartphone, vai no banco, paga a conta, faz pedido do iFood para ter o lanche mais barato, aproveita a promoção, entra no supermercado, vê. Isso não é tecnicidade? Claro, né? E aí o cara do marketing, as pessoas envolvidas nesse processo, elas têm que conhecer cada vez mais, e tem sido uma tendência, conhecer a tecnicidade dos recursos que estão lá. Não adianta querer pensar como a sugestão do Correio lá da década de 90, vamos botar a isca e vamos ficar pescando na praia lá, porque o negócio não rola mais por aí. Né? Então, a gente percebe isso de pessoas se profissionalizando de uma forma muito grande, procurando treinamento. A ComSchool aqui é um exemplo disso. Olha o quanto a ComSchool tem crescido por fomentar, né, esse tipo de consciência nas pessoas. Né? A integração dos processos, ela cada vez é maior. Cada vez o interesse pelo comportamento das pessoas. E para que a gente consiga juntar essas mídias todas, essas ferramentas todas numa coisa só, não dá mais para fazer à mão. Não dá. Aquele negócio de vai lá, puxa daqui, sobe de lá, desce daqui, exporta essa, vai para aquela. Não funciona mais. O profissional do marketing, ele precisa, e essa é a tendência que nós enxergamos, ele tem que usar o conhecimento dele, ele tem que usar a visão, o faro dele de negócio, ele tem que usar esse conhecimento para trazer negócios para a empresa. Não é a mão de obra dele para ficar lá pilotando o Facebook, para ficar lá pilotando não sei o quê. Ele tem que dar o caminho, ele tem que dar a orientação do que tem que ser feito. E para isso ele tem que conhecer, ele tem que orientar pessoas que operem, mas a cabeça, juntar as coisas, essa é a tarefa que a gente vê que a cada momento que passa vai ficando mais importante e mais premente para o profissional de marketing dentro dessa área ter.
A gente tem um evento que está previsto para esse ano, em agosto. Existe algumas tentativas aí de empurrar mais um pouco com a barriga, que é a implantação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se vocês já leram, mas certamente vai ser alvo de outros encontros nossos aqui para frente, que de forma alguma ela vem contra o marketing digital, contra o e-commerce, contra nada. Mas ela prega uma série de coisas, uma série de obrigações de quem retém dados para a segurança das pessoas que estão colocando lá as suas informações. Nenhum de nós gosta, né? E com certeza todos nós aqui já tivemos dados nossos sem que a gente saiba vazados. Esses tempos eu fui numa palestra de um pessoal aí do Ministério Público, eles estavam contando coisas lá absurdas de dados que vazam, assim, vazou no início do ano passado 1.800.000 prontuários do INSS. Já pensou quanto vale o prontuário médico de 1.800.000 pessoas? Olha o absurdo disso, já pensou? A ficha de tudo que você foi no médico, coisas que você contou para o médico que nem a tua família sabe e está na mão de um qualquer aí. É absurdo isso. Então, a LGPD, ela regula isso. Tem gente que ainda acha que a LGPD é brincadeira, que não vai colar. Vai, né? Vai, porque a GDPR lá na Europa colou e existem tratados entre as nações que obrigam as nações, para poder fazer negócios intercontinentais, de que elas tenham compromissos com a guarda de dados. Então vai acontecer e a gente tem que estar preparado para isso. Tá? Oi? Todo mundo está envolvido, não tem mais escapatória aí, tá? Foco na qualidade e no conteúdo, seja lá que mídia que você esteja utilizando. A estratégia é fundamental. Se não tiver estratégia, você joga dinheiro fora. Você vai lá, eu vou lá, vou acelerar a minha campanha no Facebook. Tá, e aí? Você vai fazer o que com isso? Às vezes você não tem nem gente para atender o telefone. Aí as pessoas ligam, o telefone fica ocupado. E aí você jogou dinheiro fora. Então a gente precisa ter uma estratégia, assim, o que eu quero? O que eu vou usar? Que tipo de ferramenta eu vou usar? Que profissional eu vou usar? Como que eu vou fazer? Como é que eu vou analisar? Como é que eu vou avaliar o ROI disso depois? Humanização do marketing digital. Eu tenho certeza que vocês adoram de receber mensagens. Vocês estão em casa, 8 da noite, 9 da noite, toca o telefone, né? Para aquele cidadão que está lá no fundo rindo de mim, né? E aí toca o telefone, ele atende o telefone e diz assim, seu Joaquim, né? E ele, como Joaquim, meu nome é Maurici, o cara, não, mas o senhor não quer comprar, não sei o quê. Sabe, além disso aqui ser totalmente contra a LGPD, é um absurdo, é um absurdo. O cara está tentando falar com uma pessoa que ele nem sabe quem é. Eu recebi um cartão de aniversário no ano passado, que era um cartão com uma mensagem toda emocional lá, né, que era para me fazer chorar. O cara que escreveu deve ter chorado, era bacana a mensagem. E dizia assim, prezado cliente, né, e aí tinha todo aquele negócio. O cara não sabia nem meu nome e mandou aquilo, né? Então, assim, cadê o uso da tecnicidade, saber o nome da pessoa, para falar com ela pelo nome, né? Muitas vezes não se preocupa com isso. Uso de inteligência artificial para aprimorar a comunicação. Por que isso? Porque todas essas... O bacana, o fascínio que eu vejo no mundo digital é a capacidade da gente ter de colher dados, de receber informações de tudo que a gente usa. Por incrível que pareça, hoje ainda tem pessoas que acham que quando navega na internet ninguém está vendo, né? Aí o cara tem uma vida no olho aqui e uma vida que ele acha que é secreta no mundo virtual. E isso não existe, né? Então, o fascínio que eu vejo nessa coisa toda que a gente está falando é você ter muitos dados. E para você ter muitos dados, você tem que transformar esses dados em conhecimento, tem que transformar esse conhecimento em sabedoria. E para isso, quanto mais a gente usar recursos aqui que façam a conversão desses dados para você saber cada tipo de pessoa, o que cada tipo de pessoa está interessada.
isso, senão não vai. Então a inteligência artificial ajuda muito nisso. Então a gente vive num momento de transformações aceleradas. Vê que aquela timeline que eu tentei fazer aqui desde a Olimpíada, ela vai andando cada vez mais rápido e cada vez vai andar mais rápido. É inevitável isso. Tá? Aí, qual a melhor mídia? Eu vou focar aqui no e-mail marketing, no SMS, mas esses dados aqui são dados assustadores, tá? Isso aqui, depois se vocês quiserem, não sei se vai ser disponibilizado esse material, mas se vocês quiserem, depois vocês baixem aqui se tiverem interesse. É impressionante. Isso aqui, o que acontece em 60 segundos no mundo digital, tá? Então, olha só, em 1 minuto, tá? Em 1 minuto, em 2018, foram vistas 266 mil horas de filme no Netflix. Faz a conta de quantos milhões de pessoas estavam assistindo. Deve ter gente que vê filme trabalhando. Não tem como ser diferente, tá? Mas não bastasse ser isso em 2018, em 2019 passou para 700 mil horas de filme assistida em 1 minuto. Tá? E aí, vamos falar aqui do que eu estou focando. Tá? Aqui. 18 milhões de mensagens de SMS por minuto. 188 milhões de e-mails enviados por minuto no mundo. São números pesados. Isso equivale a 293 bilhões de e-mails enviados num dia. Aí você vai dizer assim, mas um monte é spam. Mas um monte não é. Ou vocês não trabalham usando e-mail? Né? Quando a gente quer então me manda um documento, você manda um e-mail. Você não manda. Me manda no meu Facebook aqui a proposta. Funciona? Não. Isso não quer dizer que o Facebook é ruim, é fantástico. Né? Mas cada um no seu quadrado. Né? Por isso a gente tem que ter uma visão de todas elas. Aqui, para quem diz que o e-mail marketing já morreu, uma vez a gente até fez uma palestra sobre isso, né? O e-mail marketing já morreu. Então, olha só, né? Existe uma tendência de crescimento. Mas está diminuindo. Será que essa diminuição aqui não é por causa de todo esse movimento de GDPR, de LGPD, que as pessoas estão se convencendo, às vezes aos trancos e barrancos, que não adianta ficar mandando mensagem torta? E aí, esse crescimento, na verdade, é um aumento de qualidade? Tá? Mensagens de SMS, mensagem de aplicativos para pessoas. Né? Existe uma previsão de aumento de 20% dessas mensagens nos próximos 4 anos. É um aumento assombroso, até porque os números já são muito grandes. O que isso tem a ver com o nosso papo de hoje, né? A gente precisa mudar o mindset de como a gente sempre encarou esses recursos aqui. E quando eu falo desses recursos, eu não estou falando deles isolados. Eu estou falando deles aplicados ao dia a dia da empresa, eu estou falando deles aplicados ao e-commerce de vocês. E se a gente não mudar, a gente vai começar a fazer com que cada vez eles girem um gasto maior e o ROI de vocês vai ficando cada vez menor. Não adianta quem tem um e-commerce pensar só que a logística é um problema. Não, a comunicação é um problema. Não adianta hoje nem fazer mais propaganda na TV. As TVs estão aí matando cachorro a grito, porque a forma de divulgar tá mudando. Né? Então, para que essa comunicação ela se estabeleça, a gente precisa usar tudo aquilo que eu falei, aquela inteligência, aquela capacidade analítica, de ver assim, muito bem, eu quero comunicar isso. O que as pessoas querem consumir daquilo que eu estou fazendo? A intersecção disso aqui é a relevância aquela informação que a gente está levando. E isso que essas mídias todas usadas com sabedoria fazem a gente otimizar, a gente melhorar. Se eu falar sempre a coisa certa com a pessoa certa, essa pessoa não vai se afastar de mim. Se eu falar a coisa errada para a pessoa certa e repetir, eu vou perder o contato com essa pessoa. Ela vai procurar quem fale a língua dela, seja que língua essa venha a ser.
Então, para a gente ser relevante, não existe escapatória. A gente tem que falar, a gente tem que selecionar o nosso público em nichos de mercado e, seja lá qual for a mídia que a gente está falando, a gente precisa conversar dessa maneira com essas pessoas. Aqui são nichos de interesses, de idade, de culturais, seja lá o que vocês detectem através da capacidade analítica de vocês, que seja o que separa os clientes de vocês. A comunicação, ela tende a ser uma comunicação one-to-one, diferente do que era lá preconizado pelos Correios lá na década de 90, chega de pescaria. Agora a gente mira e diz assim, é ali, ó, pá. E aí o cliente vem aqui e compra, porque a gente entregou uma coisa que ou ele está precisando, ou a nossa inteligência utilizada, artificial ou não, não importa, mas a nossa inteligência apontou que aquela pessoa ela precisa comprar uma coisa que às vezes nem ela sabe. Mas na hora que a gente impactar aquela pessoa com coisas tão contundentes, ela vai dizer assim, meu Deus, como que eu não comprei isso aqui antes? E aí ela vai comprar. Tá? Então, como ser relevante? Né? Usando todos os recursos da empresa com um objetivo comum. Objetivo qual? É o que todos vocês querem aqui. Né? Aumentar o lucro. Como é que a gente aumenta o lucro? Vendendo mais e gastando menos. É a maneira mais elementar de resolver. É incontestável. Ninguém consegue dizer que isso aqui está errado. Você pode querer ir para o lado que for, mas isso aqui é uma grande verdade. Tá? E aí, o que pode ser feito? Muitas coisas. Uso das ferramentas dentro das suas melhores características, sejam lá quais forem. Aprimoração da captação de base. Como que eu vou trazer pessoas que tenham sinergia comigo? Custa caro eu trazer um cara para eu manter lá, ficar gastando o meu fosfato lá para falar com esse cara, e esse cara não tem nada a ver comigo. Então eu tenho que melhorar como que eu vou trazer pessoas para falar comigo, usando esses recursos todos. Contratação de pessoas para usar as ferramentas, usar os recursos, decidir os rumos do que eu vou fazer. Mas eu tenho que investir em pessoas. Não dá mais para botar a secretária para ficar fazendo controle das mídias sociais, fazendo controle do marketing digital. Não funciona mais. Tá? Assim como já há algum tempo, não dá mais para o sobrinho fazer o site. Né? Teve uma época, quem é mais velho era assim, mas o meu sobrinho faz o site e cobra baratinho. Então, dá para ele fazer. Né? Ver quantas dessas estão vivas ainda. Né? Campanhas contínuas de atualização da base dos clientes, porque os clientes mudam o comportamento. Às vezes o restaurante está oferecendo jantar de graça para o cara, porque ele morava em São Paulo, o cara está morando na China, lá está afastado lá porque está com o vírus corona, lá está em quarentena, e o cara está mandando mensagem para ele aqui, impactando ele para ele ir jantar hoje de noite. Não é assim, tá? Ferramentas de BI, CRM e Data Intelligence trabalhando em consonância com o marketing. E o TI trabalhando como grande viabilizador, integrador dessas coisas todas. E a alta direção da empresa proporcionando condições desse povo todo trabalhar sem um ficar querendo acabar com o outro. Tá? Por último, o resumo disso que eu falei é aqui. A gente tem todas as áreas da empresa, né? Marketing, comercial, RH, diretoria, TI, financeiro, gestores, colaboradores, todos eles têm que trabalhar com um foco único. É manter os clientes que existem na empresa e trazer novos, os prospects que estão nos procurando, o que nós procuramos. Não é esse o objetivo da empresa? Então, para o negócio funcionar, para você poder dizer assim, pô, marketing digital, meu e-commerce está bombando. Essas coisas todas aqui têm que funcionar, tá? Porque senão, se uma dessas peças aqui quebrar, qualquer uma que seja, mas o RH não tem nada a ver. Ah, não? Como é que você vai ter um profissional competente para fazer isso aí tudo, se o teu RH não te ajudar a pinçar do mercado a pessoa certa? Dentro das suas condições, não tem problema. Como é que você vai fazer isso se na hora que você bater lá no TI, o TI disser assim, não, mas eu já estou comprometido aqui até 2025, eu não tenho mais nada que eu possa fazer por você. Ou o financeiro disser, não, você quer contratar mais aquela ferramenta? Não, isso aqui não está na nossa verba de agora. Tem que existir um orquestramento de todas essas áreas aqui para que as coisas
de acordo com a capacidade de cada um, tenham convergência para manter os clientes que estão na base, fazer upsell e trazer clientes novos. Esse é o caminho das pedras aí que a gente observa. Com isso, pessoal, o material que eu preparei aí é esse. Como eu falei, isso aí vai ficar à disposição. Aqueles dados lá, se vocês olharem, vocês vão ficar de cabelos em pé, aquelas comparações lá do que acontece no minuto. E o objetivo disso foi trazer essa visão do momento do marketing digital para que a Gabi e o Maurici vão conversar com vocês, porque não tem milagre, não é? As coisas hoje não são isoladas, elas dependem uma da outra. E se a gente não olhar isso de uma maneira completa, a gente joga dinheiro fora, a gente se frustra, a gente trabalha feito louco e quando a gente vai olhar, a gente esqueceu de um pedaço que a gente não tinha previsto. Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, era isso, espero ter colaborado aí com a que vocês mudem os paradigmas aí de vocês no marketing digital. Muito obrigado. Vai ter pergunta, não? Você quer fazer uma pergunta? Tem uma pergunta, Sérgio, primeiro parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado. Não, só. Alô? Alô? O pessoal que está online. Está ouvindo? Tá. É perfeita a sua explanação, está de parabéns, como eu disse. Agora, existe hoje uma dúvida no mercado. Hoje o marketing digital, você praticamente coloca a vida comercial da empresa na mão de uma empresa terceirizada, porque você montar hoje uma estrutura própria de marketing digital, a não ser que seja uma empresa de médio para grande porte ou grande porte, para compensar, né? O interessante é você realmente terceirizar, como há uma tendência hoje, não só no marketing digital, como outros setores de você estar terceirizando. Agora, veja bem, como que a gente pode ter uma segurança na hora de que a gente não estar satisfeito? Vamos supor que eu fique com a Acna por 2, 3 anos, estou muito satisfeito, mas depois desses 3 anos eu sinto que eu preciso mudar de empresa porque não está atendendo as minhas necessidades. E que segurança que eu tenho em que eu não vou estar perdendo, né, todo esse arquivo, toda essa todo esse ganho, né, comercial com essa empresa? Eu posso migrar? Isso que eu... Sim. Alô? Está funcionando aqui? Sim. Tá? Então tá bom. É legal a sua pergunta, porque a gente, eu acho que nunca terceirizou as coisas tanto quanto a gente terceiriza hoje, em todas as áreas, né? E eu diria que se fizesse um gráfico do que a gente terceiriza, e aqui eu estou fazendo uma brincadeira, tá? Mas se nós fizéssemos um gráfico de coisas terceirizadas, eu acredito que ganhar fácil é a culpa. É muito fácil terceirizar a culpa, né? Então, muitas vezes acontece lá na empresa, né? Se passa longe das boas práticas, né? Mas a culpa é da ferramenta. Se passa longe de usar adequadamente uma mídia social qualquer, mas o Facebook não presta, né? Por falta de conhecimento, por falta de informação, às vezes, a respeito daquilo, por aquele efeito do correio lá de agora você tem uma ferramenta que você coloca as iscas e fica como se estivesse pescando, tomando sua caipirinha. E não existe nada no mundo que a gente consiga ter resultado sem esforço, né? Qualquer coisa. E isso não é só... Eu acompanhei, né? Porque eu passei por todo esse processo, né? Desde que eu me formei há 40 anos atrás até agora, o mundo mudou, né? Acreditem, eu cheguei a mandar telex, aquele negócio que não existe mais, né? Então, assim, o mundo mudou muito e a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa... não é porque antigamente as coisas não eram virtuais que agora elas são mais fáceis, eu diria que elas são mais difíceis agora. Antes a gente sabia quem era o concorrente, hoje você não sabe mais. A velocidade é tão grande
que você acha que o teu concorrente é tal. Daqui a pouco aparece uma startup lá que acaba com você e você nem sabia que os caras existiam. E aí você vai ver uma meninada de 22, 23 anos que tem um tremendo capital em cima, gente super competente, super qualificada e te dá uma rasteira. Então, seja lá como você faça, ou tendo empresas que trabalhem com isso, busca informação, se instrui a respeito. Você, tendo uma empresa, você é o comandante do navio. Né? Quem vai dar o norte para onde vai, para onde deixa de ir é você. Ah, mas eu não vou conseguir aprender isso, não é o meu negócio. Então, tem alguém de sua super confiança que seja capacitado para juntar esses pedaços e dizer assim, está na hora de sair da Acna e ir para outra empresa. Porque, senão, assim, eu respondo pela nossa, né? Mas tem muito canto da sereia no mercado, em todas as áreas, né? Então, assim, é importante que as empresas tenham consciência dessas coisas e aprendam, queiram aprender, queiram estudar, queiram ponderar as coisas, discutir as coisas. Porque se você largar a gestão disso tudo para um terceiro, como é que é aquele ditado lá, o que engorda o gado é o olho do dono, né? E continua sendo assim, eu acho que não mudou. Tá? Esse banco de dados que ficou acumulado com a Acna, dá para colocar contratualmente que ele tem que ser. Aliás, é uma exigência. Nós temos lá clientes, nós temos bancos, a gente hoje manda e-mails transacionais, né, com a mesma ferramenta de comprovação de transações bancárias. E aí? Né? Manda, como é que é? Não existe mais, né? Mas era o antigo Olerite lá. O RH da empresa manda o Olerite por e-mail do funcionário. Né? E aí? São dados sensíveis. Então, claro, se você vai embora, você vai levar tudo com você. Né? Agora, se certifique que a empresa que você está contratando, seja lá qual for, que ela não vai usar os teus dados para fazer outra coisa. Né? Então, assim, se não vai cair naquele caso lá, eu vou pegar o teu dado, vou usar para impactar outro cliente. Não tem sentido isso. Pior ainda, tá? Mas aí é como tudo. Você pode consultar um médico e o médico ser um tremendo trambiqueiro. Você pode contratar um engenheiro, construir a tua casa, a casa cai na primeira chuva. Né? Porque não era um bom profissional. Aí você tem que selecionar as empresas. Esse item é um item fundamental. Tá? Ok? Oi, Fausto. E as contas, né, do Google, Facebook, Instagram, você tem que ter acesso, porque toda a base de campanhas, dados estão lá. E o dono dessa conta é da sua empresa e não da agência que você está contratando. Então, tudo fica para você. Só, enfim, ajudando. Isso aí, pessoal.